Bem-vindos. Obrigado por se juntarem a nós. 3 Mensagens Cósmicas é uma série sobre o livro do Apocalipse. Estamos na de número 12. Nós viajamos através das grandes mensagens dos 3 anjos descritas em Apocalipse 14, 6 a 12. São 3 mensagens trazidas pelos anjos no meio do céu, delineadas no Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Estamos na última das 3 mensagens dos anjos, a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem diz, conforme delineado aqui em Apocalipse 14, 9. Então, um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, ele mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado em sua plena potência, com força total, no cálice da sua indignação. Este é um solene e grandioso aviso de um Deus cujo coração transborda de um amor imenso, infinito e absolutamente incompreensível. Assim, à medida que prosseguimos e avançamos, sobre a marca da besta, a segunda mensagem. Lembram que apresentei a primeira parte? Esta é a segunda parte. Lembrem-se de onde ela vem. Ela vem do coração de alguém que ama o seu povo, além do que possamos um dia sequer imaginar. Vamos orar. Pai Celestial, ao iniciarmos esta mensagem, ajuda-a a transbordar de amor e a ser cheia de graça. Contudo, Senhor, sabemos que teus avisos são diretos e urgentes. Revelas a verdade do erro. Ajuda-nos a entender isso ao estudar. Em nome de Cristo. Amém. O assunto desta apresentação é o selo de Deus e também a marca da besta, a parte 2. Estes 3 anjos no meio do céu entregam a última mensagem de Deus. Esta mensagem serve para preparar as pessoas para estarem prontas quando Jesus vier para a crise final da terra, uma crise que se abaterá sobre este mundo como uma surpresa avassaladora. A questão central neste conflito final, esta controvérsia de eras entre o bem e o mal, é a adoração. Esta batalha começou no céu. Um anjo rebelde desafiou o governo de Deus. Este anjo afirmou que os mandamentos de Deus são arbitrários. A criatura, aquela criada por Deus, este anjo de brilho deslumbrante que foi criado perfeito nas regiões celestiais, escolheu se rebelar contra ele. Como a rebelião surge num mundo perfeito, a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Mas a Bíblia nos conta o que aconteceu nos bastidores, o que se passou na mente de Lúcifer, que ele queria governar, queria colocar seu trono acima do trono de Deus. Então a questão era de autoridade. A questão era adoração e obediência. Em toda geração, desde o Éden, o maligno tem levado homens e mulheres a desobedecer a Deus. No céu, o diabo disse aos anjos: não precisam obedecer. 1/3 aceitou sua mentira e seguiu suas ilusões. Quando Lúcifer veio à terra, ele disse a Eva: é necessário obedecer? Deus disse que não podiam comer daquela árvore, a questão era obediência. Ao longo do Antigo Testamento e na era do Novo Testamento, a mesma questão: obediência, adoração, lealdade à autoridade de Deus. São grandes questões na controvérsia entre o bem, o mal, Cristo e Satanás. Nos últimos dias, Deus mostrará que seus mandamentos são para o nosso bem. Não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos, mas porque somos salvos. Assim, nossa obediência surge de um coração de amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, quem é este poder da besta? Apresentamos isso da última vez. Qual a marca da besta e a questão da adoração no fim dos tempos? A besta, como apontamos, não é um poder político, mas sim um poder político religioso ou um poder religioso falsificado. Mostramos isso da última vez. Ela surgiria de Roma. O dragão, Satanás, agindo através da Roma pagã, daria autoridade a este novo poder. Isso aconteceu com a Roma papal. Viria a ser um sistema mundial de adoração.
Isso também ocorreu com a Roma papal. Seria então descrito como um poder blasfemo. Agora, isso parece um tanto peculiar. Por que um poder religioso seria chamado de blasfemo? Você pensaria que um poder blasfemo seria ateu. Contudo, essa palavra, blasfêmia, é usada para identificar a besta, o poder religioso que caiu, assim como a besta chamada Babilônia ou o Anticristo. Vejamos algumas das referências na Bíblia que nos explicam o uso desta palavra blasfêmia e do que se trata. Apocalipse 13, 1 diz: Vi uma besta subir do mar, um poder dele. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres, 10 divisões do Império Romano e 10 coroas, as nações reais da Europa, e nas suas cabeças um nome blasfemo. De novo, a blasfêmia no nome desta besta. Ele blasfemou contra Deus, seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. A blasfêmia está ligada ao poder da besta. Isto também é verdade em Apocalipse 17, 3. Em espírito, levou-me ao deserto e vi uma mulher. Lembra que, na profecia, uma mulher representa a igreja. Uma mulher caída, que deixou seu verdadeiro amor, representa uma igreja apóstata. Portanto, esta mulher montada na besta escarlate, a igreja caída dirigindo o poder da besta, o Estado, tem um cálice cheio de nomes de blasfêmia. A blasfêmia está ligada à besta e ao anticristo, a esse poder caído com mistério, Babilônia, a grande, em sua testa. Como definimos blasfêmia? Vejamos a Bíblia. Os líderes judeus acusaram Jesus de blasfêmia. Jesus era o blasfemador? Absolutamente não. Ele era o que dizia ser, mas os judeus o acusaram de blasfêmia. João 10, 33. Os judeus responderam: Não te apedrejamos por obra boa, mas por blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus. Assim, qualquer ser humano que reivindica privilégios e prerrogativas iguais a Deus é culpado de blasfêmia. Jesus era um blasfemador? Certamente não. Porque ele era o Filho divino de Deus que tabernaculou em carne humana. As afirmações de Jesus eram verdadeiras, mas quando um mortal reivindica os privilégios e prerrogativas de Deus como igual, isso é blasfêmia. Em Lucas 5, 21, os escribas e fariseus novamente alegaram que Jesus era um blasfemador. Eles disseram: Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Portanto, há 2 características de blasfêmia, 2 exemplos bíblicos. Primeiro, se alguém se arroga privilégios divinos ou afirma ser Deus, isso é blasfêmia. Segundo, se alguém alega ter o poder de perdoar pecados, isso é blasfêmia. Isso acontece porque o ser humano se exalta acima de Deus, ou seja, ele busca tomar o lugar do próprio Deus. A Igreja Romana, que identificamos como o poder da besta surgindo da Roma pagã e se tornando um sistema mundial de adoração, seu líder reivindica o privilégio e as prerrogativas de ser igual a Deus. Os sacerdotes afirmam perdoar pecados. A Igreja Romana possui 2 doutrinas distintas que a Bíblia, de fato, as denomina ou as qualifica como blasfêmia. A Igreja Romana afirma que o poder do perdão ou absolvição é conferido ao sacerdote pelo próprio Cristo. Agora vamos diretamente a algumas fontes da Igreja. Se você quer descobrir algo verdadeiro sobre uma organização individual, você deve definitivamente ir direto às suas fontes. Então, vamos olhar as fontes. Uma fonte escrita para padres católicos diz o seguinte: procure onde quiser, no céu e na terra, e você encontrará apenas um ser criado que pode perdoar o pecador, que pode libertá-lo das garras do inferno. Este ser extraordinário é o Padre Católico. Ora, é um manuscrito católico, um documento católico que está dizendo isto. Eu continuo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Perguntavam os fariseus com desdém. Quem pode perdoar pecados? É a pergunta feita pelos fariseus de hoje. Isso conecta os fariseus do passado, do 1º século, com os de hoje,
pois ambos questionam quem pode perdoar pecados. Este é Michael Mueller, em O Padre Católico, Baltimore, 1876, páginas 78 e 79. Ele responde assim: respondo, há um homem na terra que perdoa pecados, e esse homem é o Padre Católico. Mas, vamos seguir, não é uma declaração isolada. Na Bíblia, em contraste com isso, encontramos 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu em resgate por todos. Ora, o que levou a essa ideia de o sacerdote católico ser o mediador entre Deus e o homem, com poder de perdoar pecados? A ideia é que, por não sermos justos nem santos, não podemos nos aproximar de Deus. Precisamos de um mediador. É verdade, somos profanos, injustos. Não podemos nos aproximar de Deus. Precisamos de um mediador. Mas, graças a Deus, há um mediador entre Deus e o homem, e esse é Jesus Cristo. Eu mencionei em uma apresentação anterior que fui criado em um amoroso lar católico romano, e este texto significa muito para mim, pois nunca esquecerei o quente dia de julho em Norwich, Connecticut, quando minha mãe estava sentada no quintal. Eu tinha aceitado Jesus Cristo. Eu o aceitei como meu mediador, mas minha mãe ainda estava presa às superstições e falsidades do catolicismo. Lembro-me de ir até ela e dizer: mãe, sabe, o padre me ensinou no catecismo que só há um mediador entre Deus e o homem, o padre. Eu não podia me aproximar de Deus, precisava de um mediador. Então, abri a Bíblia e li 1 Timóteo 2,5. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu disse: mãe, temos um mediador, Jesus. Pode ajoelhar-se junto à sua cama. Você pode ir direto a Jesus. Lembro dos olhos marejados e da lágrima que desceu por suas bochechas para entender. Pela primeira vez em sua vida que Jesus era seu Redentor, seu Salvador, o único que poderia perdoar seus pecados. Nenhum ser humano podia fazer isso. Ora, como o próprio Padre é um ser humano pecador, ele não pode ser nosso mediador, porque ele também precisa de um mediador. Não faz muito tempo, no fim do século XX, em 1984, para ser exato, isso não é algo antigo, documento. O Papa afirmou que não existia perdão vindo diretamente de Deus. Isso foi manchete no Los Angeles Times, de um dos redatores. O perdão não vem direto de Deus, diz o Papa. A Bíblia, porém, diz o contrário. O que ela diz? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoai os nossos pecados e purificai-nos de toda a injustiça. Se nós os confessarmos, Deus certamente nos perdoará. Precisamos de um sacrifício, não o da missa, mas o de Cristo. Precisamos de um sacerdote. Não podemos nos apresentar diante de Deus e Jesus, de fato, é o nosso sacerdote. O sacrifício terrestre da missa jamais poderá substituir a expiação que nos foi proporcionada por Jesus Cristo. Em Cristo, por Cristo e por causa de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Ele é o nosso Cordeiro que morre. Ele é o nosso sacerdote vivo. Ele, com efeito, se apresenta diante do próprio trono de Deus, em favor de você e também em meu favor. Contudo, a Igreja ensina algo bem diferente e verdadeiramente surpreendente. Está escrito: o Papa possui uma dignidade tão sublime e é tão exaltado que não é simplesmente um homem, mas, por assim dizer, Deus e o vigário de Deus. Lembrem-se de que uma das definições de blasfêmia é quando alguém se exalta acima de Deus, ou assume privilégios e prerrogativas de Deus, alegando igualdade a ele. Observe, continuo lendo. Assim, o Papa, conforme este documento católico, é coroado com coroa tríplice como Rei do céu, da terra e do inferno. O Papa é, por assim dizer, o próprio Deus na terra, o supremo Rei dos reis, a quem o Deus onipotente confiou a liderança do reino celestial. Isso é o que Luiz Fetz afirma em seu artigo sobre o Papa, na Prompta Biblioteca, volume 6,
vem diretamente da Itália, este documento católico definindo o papel do Papa como, de fato, Deus na Terra. O Papa Leão XIII exortava a submissão e obediência total à Igreja e ao Pontífice Romano, como se fosse ao próprio Deus. Isso está nas grandes cartas encíclicas do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII também disse em uma encíclica de 20 de junho de 1894, nós, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Então, é bem claro que o papado se encaixa na descrição do livro do Apocalipse 13. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4 diz, ninguém vos engane, pois aquele dia, a segunda vinda de Cristo, não chegará sem que antes haja a apostasia, um afastamento da verdade, e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, aqui, o Apocalipse 14 descreve o poder da besta e, eventualmente, a marca da besta. Apocalipse 13 descreve as características da besta. 2 Tessalonicenses diz que surgiria um poder que reivindicaria igualdade com Deus. Vemos isso, de fato, no sistema romano. Numa variedade de símbolos, todos apontando para a mesma conclusão, a Igreja Romana é identificada como o poder da besta de Apocalipse 13 e Apocalipse 14. É um sistema mundial de adoração. Recebe sua sede de governo, seu trono da Roma pagã. Seu líder clama a autoridade divina. Seus padres dizem ter o direito de perdoar pecados. A outra prova, uma prova matemática. Apocalipse 13, 5 diz, foi dada à besta uma boca que proferia insolências e blasfêmias, e poder para agir por 42 meses. O que isso significa, autoridade para agir por 42 meses? Bem, na Bíblia, como estudamos nesta série, um dia profético equivale a um ano literal. Chamamos isso de princípio dia-ano. Cada dia profético na Bíblia corresponde a um ano literal. No entanto, nem toda menção de um dia na Bíblia é profética. Mas quando você tem bestas proféticas, quando a Bíblia diz, eu estava sobre a areia do mar e vi uma grande besta emergir do mar, e sua boca era como a de um leão, pés como os de um urso, ele era como um dragão, como um leopardo, quando você vê toda essa composição de símbolos, e você sabe que não é um animal literal. Então, quando você tem profecia simbólica, você também tem períodos de tempo simbólicos. Agora, na Bíblia, um dia profético, como mencionamos, equivale a um ano literal. Números 14 e 34 diz, cada dia por um ano. Ezequiel 4, 6, cada dia por um. O quê? Um ano. Um dia profético é um ano. Então, nos tempos bíblicos, existiam 30 dias em um mês literal. Então, se temos 42 meses em que a besta reinaria 42 vezes 30, é 1.260 dias proféticos ou 1.260 anos literais. Nos calendários antigos, como dos egípcios, hindus, assírios e hebreus, um ano geralmente tinha 360 dias. O calendário de 365,25 dias só foi criado depois. Então, tinham 30 dias em 12 meses, somando 1.260 anos literais ou 1.260 dias proféticos. Agora, um pouco da história do cristianismo e o que ocorreu. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma governam, o Império Romano se desfaz. Quando o Império Romano governou de 168 a.C. a 351 depois de Cristo nos dias de Constantino, 30 anos antes, com as tribos bárbaras atacando a Europa, o cristianismo foi legalizado por ele em todo o império. Ele faz isso porque o seu desejo é unir o império. Ele quer unir o paganismo e o cristianismo para não perder seu império. Mas com a desintegração,
Constantino muda sua capital em 330 depois de Cristo de Roma para Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. Ao fazer isso, ele deixa um vácuo de liderança em Roma, e o Papa preenche esse vazio, tornando-se não só um líder religioso, mas uma força política a ser reconhecida na Europa. Então, neste período, o papado é forte em sua liderança e ainda há imperadores romanos. Em 538 d.C., Justiniano, imperador pagão romano, oficializa o bispo de Roma como defensor do império, definidor de hereges e defensor da fé. É neste ano que a última das tribos bárbaras que não aceitam o papado é expulsa de Roma, e em 538 d.C., o Papa se torna o governante supremo da Igreja Romana e da Igreja em toda a cristandade. E nesse período, a Igreja e o Estado se unem. Assim, começa a Idade das Trevas. Então, se a supremacia papal, a união Igreja-Estado, começa em 538 e avança 1260 anos, chega a 1798. Quem governava a Europa naquele ano? O que a Bíblia predisse? Apocalipse 13, 10. Quem leva cativo, cativo irá. A Bíblia previu que o poder papal teria uma ferida mortal e seria levado ao cativeiro em 1798. Napoleão governava e olhava para o sul. Ele vê o Papa de Roma como rival e mandou Berthier, seu general, a Roma em 1797. Berthier volta sem nada. A profecia só se cumpriria em 1798. Em 1798, Berthier regressa, prende o Papa e Pio VI morre em Valença, França, em 1799, cumprindo a profecia. Então, ao vermos esta profecia, o que vemos? Vemos o papado surgindo da Roma pagã. Vemos virar um sistema global de adoração. Vemos seus sacerdotes perdoando pecados, seu líder se dizendo Deus e seu governo por 1260 anos. Assim, o poder papal foi cativo e muitos pensaram que o papado havia morrido. Mas a Bíblia previu um renascimento do poder papal. Previu-se que, no fim, Igreja e Estado se uniriam novamente. Isso está acontecendo? Apocalipse 13, 12 diz que a ferida mortal seria curada, que o papado se ergueria novamente em proeminência. E hoje vemos essa profecia cumprida ao redor do mundo, enquanto o Papa viaja pelo mundo como um embaixador da paz, enquanto ele viaja pelo mundo e milhares e milhões se reúnem, enquanto líderes políticos se ajoelham para beijar seu anel, enquanto ele discursa em congressos ao redor do mundo e parlamentos ao redor do mundo, enquanto presidentes vêm cumprimentá-lo com suas famílias, enquanto ele vem para discursar até mesmo no Congresso dos Estados Unidos e abençoar a América, o Papa surgiu como um embaixador da paz. Até mesmo nações ateias o acolhem em seus territórios. Ele é amplamente reconhecido como o líder moral de todo o mundo. A pesquisa recente sobre liderança moral indica que empregados, gerentes e executivos consideram a necessidade de liderança moral mais urgente do que nunca. Com os políticos de hoje perdendo a confiança da população, enfrentando quedas morais e desonestidade, com a corrupção no governo e as instituições da sociedade em falência, homens e mulheres estão a procurar por liderança moral. Milhões de pessoas se questionam: onde está alguém que seja moralmente apto para liderar o mundo? Será que poderia ser? Que o próprio diabo está preparando um engano surpreendente e assombroso. A palavra anticristo não significa contra Cristo, significa outro Cristo. Poderia ser que o diabo esteja preparando um engano surpreendente, onde a união entre igreja e Estado irá se concretizar novamente em um tempo de caos e calamidade, onde o Papa de Roma surgirá como o líder moral do mundo e onde decretos e mandamentos humanos serão impostos, compelindo a adoração. Num mundo de incerteza e instabilidade,
o diabo está planejando um dos seus maiores enganos para a humanidade. Num mundo onde a fome e a pobreza aumentam, existe a necessidade de uma liderança moral. Num mundo de desastres ambientais, uma ameaça crescente de armamento nuclear e, certamente, num mundo onde pandemias correm desenfreadas e vírus parecem estar fora de controle, ameaçando a vida de milhões, há a necessidade de alguém se apresentar. Há a necessidade de liderança moral em nosso mundo num tempo de crise econômica, onde a economia mundial está por um fio. Há a necessidade de liderança moral. E o que a Bíblia prediz? A Bíblia prediz que a solução para os problemas deste mundo não é um ser humano e uma união entre igreja e Estado, mas sim a vinda do Príncipe da Paz. Nunca haverá paz na terra sem o Príncipe da Paz. O verdadeiro líder moral que procuramos é Jesus Cristo. Ele é a esperança bendita do mundo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e percorrerá os corredores do tempo. Todo líder humano irá nos decepcionar e falhar, mas existe um que jamais nos desamparará. Ele é aquele que veio, encarnado em carne humana. Ele é quem derrotou Satanás. Ele é quem morreu na cruz. Ele é quem ressuscitou dos mortos. Ele é quem intercede no céu. Ele é nosso Senhor e Salvador que virá nas nuvens do céu. Agora, que veículo você acha que o diabo poderia sugerir para unificar a sociedade? Que tipo de veículo o poder da besta usaria para unir o mundo inteiro? Talvez a história possa nos ensinar uma lição. O Império Romano estava se desintegrando. O Império Romano estava a desmoronar-se e, enquanto isso, Constantino, o imperador pagão romano, procurou unir igreja e Estado. Numa tentativa de salvar seu império, Constantino recorreu à religião. Eu me pergunto, num mundo com uma fundação instável, num mundo que está desmoronando, seria possível que o mundo, num período de crise econômica e política, desastres naturais num tempo com a ameaça de armamento termonuclear e vírus e pandemias, num tempo de tanta incerteza, poderia ser que homens e mulheres se voltassem para a religião como a salvadora do mundo? Isso aconteceu nos dias de Constantino. Contudo, algo mais peculiar se destaca. Constantino empenhou-se em amalgamar pensamentos pagãos e os preceitos do cristianismo. Um dos pontos que ele visava com isso era de fato estabelecer um dia comum de adoração como um dia de descanso e também de paz para todo o mundo, para o planeta. Constantino promulgou a primeira lei dominical e a Igreja, através de seus decretos e de seus concílios, reforçou essa lei dominical. Arthur Weigel, em Paganismo em Nosso Cristianismo, página 145, faz uma declaração notável. A Igreja tornou o domingo um dia sagrado, em grande parte por ser o festival semanal do Sol, pois era uma política cristã bem definida. Agora, observe, uma política cristã bem definida. Assumir as celebrações pagãs, acarinhadas pelas pessoas através da tradição, e conferir-lhes um significado cristão. Um dia de culto comum tinha, portanto, o potencial de unificar um mundo em fragmentos, e um dia de culto comum poderia ser a tática que Satanás está usando em um momento de enorme crise na tentativa de unir o mundo. Como a mudança do sábado bíblico foi instituída por uma união igreja-estado nos primeiros séculos, a adoração no primeiro dia da semana é, na verdade, um sinal da autoridade papal. Para mudar a lei de Deus do sábado, o sétimo dia, adorando o Criador, alguém ou algum grupo deve ter autoridade falsamente assumida como superior à de Deus. Como essa mudança do sábado bíblico jamais ocorreu. Aconteceu nos primeiros séculos por amálgama, a união igreja-estado e práticas pagãs foram introduzidas. Assim aconteceu e a igreja o reconhece. A Igreja de Roma afirma que o domingo é realmente a marca de sua autoridade eclesiástica. Vejam, aqui está Louis Gaston Seguin. Em seu livro Plain Talk About Protestantism Today, de Londres,
1874, ele afirma: assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, apesar de si mesmos, à autoridade da Igreja Católica. A Igreja alterou o sábado do sétimo, dia da semana, escrito por Deus nas tábuas, jamais deve ser alterado, como ele disse. Lembre-se. A Igreja o mudou nos primeiros séculos para acomodar o paganismo em um império dividido que estava desmoronando. Isso poderia acontecer de novo? Veremos. Agora, notem. Esta declaração segue. Claro, a Igreja Católica, diz a American Quarterly Review, afirma que a mudança foi seu ato. Isso é a mudança do sábado. E o ato é a marca de seu poder eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos. Então, o poder da besta que surgiu de Roma é identificado como o papado, a Igreja Romana. Não um papa individual, mas o sistema que dali se desenvolveu. Muitos católicos romanos amam Cristo? Sim, amam. Há muitos que nunca ouviram essas coisas, alguns possivelmente assistindo a esta transmissão. Com certeza, certamente, eles têm a marca da besta hoje? Definitivamente não. Ninguém hoje tem a marca da besta. O que Apocalipse 14 prevê? Apocalipse 14 é o chamado final de Deus para sair de toda igreja que transgride a lei. Apocalipse 14 é o apelo de Deus para não receber a marca da besta. Vem do coração de um Deus amoroso, um coração que transborda de amor por você e por mim. O coração de um Deus que deseja a sua salvação e, mais do que tudo, que você esteja com Ele na eternidade. A marca da besta é a modificação do sábado, a substituição da autoridade de Deus pela autoridade do homem. Assim, a questão é bem mais profunda do que apenas a questão de um dia. Algumas pessoas me dizem, que diferença um dia faz? É a questão da autoridade. Será que algum poder que é humano tem a autoridade para alterar a própria lei de Deus? É uma questão de adoração. A quem então devemos adorar? Será o Criador ou a criatura? Quais leis são supremas? As leis dos homens ou as leis do Criador? Embora ninguém tenha a marca da besta hoje, o Apocalipse prediz que chegará um tempo de crise internacional e que, nesse ponto, o Papa emergirá como o líder moral do mundo. Naquele momento, o veículo para unir o mundo será usado para esse fim de unificação global, e isso será a adoração dominical. O Papa Bento XVI, em 6 de junho de 2012, disse isso. Você pergunta, como? Olhe esta encíclica. Ele diz, as demandas do trabalho não podem privar as pessoas do tempo de folga necessário. E ele continua, o domingo deve ser um dia de descanso para todos, não só para católicos, mas para todos. Por quê? Para que possam estar com suas famílias e com Deus. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade humana. Então aqui, o Papa de Roma está sugerindo que o domingo deveria ser um dia de folga. Deveria ser um dia para interação social. Ele até diz que deveria ser um dia para as nações descansarem, para que a Terra possa descansar em tempos de mudanças climáticas. Ele ainda afirma que deveria ser um dia dedicado às nossas famílias e à adoração. Assim, o Papa, que emerge como o principal líder moral do mundo em meio a um período de insegurança e crise internacional, sugere que o domingo, o primeiro dia da semana, possa se tornar um desses instrumentos que unificam. Ele afirma, o domingo é o dia do Senhor e do homem. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor. Marcos 2, 27 e 28 diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lucas 6, 5, Mateus 12, 8 dizem o mesmo. Continuo. O Papa diz, domingo é o dia do Senhor e do homem. Atentem à palavra. Todos devem poder ser livres, livres para a família e livres para Deus. Então, o Papa apresenta o domingo, que ele chama de sábado, não o verdadeiro sábado bíblico, mas sim um dia de liberdade. Então, a ideia é que o mundo inteiro se una e que haja liberdade para todos. Liberdade em relação ao trabalho, de estar com sua família e de adorar a Deus. E quanto àqueles que conscientemente não poderiam concordar? Ellen White
em O Grande Conflito, faz esta observação. Ela realmente ecoa as palavras de Apocalipse 13 sobre a besta e ninguém poder comprar ou vender. Ela expande isso. Ela afirma: os que guardam o sábado bíblico serão taxados de inimigos da lei e da ordem, subvertendo a moral social, gerando anarquia e corrupção e atraindo a ira divina sobre a terra. Seus escrúpulos serão tidos como obstinação, serão taxados de teimosos por não seguirem a maioria, por teimosia e desprezo à autoridade. Eles serão acusados de desafeição ao governo. À medida que a imposição do domingo se torna mais ousada e decidida, a lei será invocada contra os guardadores de mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns receberão cargos de influência e outras recompensas e vantagens como incentivo para renunciarem à sua fé. Não é exatamente isso que Apocalipse 13 diz? Afirma que sem a marca da besta não podem nem comprar nem vender, e um decreto de morte pairará sobre suas cabeças, mas o povo de Deus será selado para a eternidade. Neste tempo de crise, em vez de aceitar a marca da autoridade humana, em vez de aceitar um falso sábado, o povo de Deus será de fato selado para toda a eternidade. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardem os meus mandamentos. No coração desses mandamentos está o selo de Deus. Ora, os selos eram usados na antiguidade para autenticar ou atestar a autenticidade de documentos. Todo rei teria o seu selo. Cada líder político teria o seu selo particular. E quando eles estampavam esse selo, eles autenticavam um documento. O selo atestava que o documento era de fato genuíno. Para ser autêntico, um selo pode ter vários elementos. Muitos selos tinham pelo menos 3. O nome do selador, o título do selador e o território do selador. O selo, em sua essência, precisava identificar a quem pertencia essa autoridade. Em Isaías, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Assim, o selo de Deus é achado no âmago da sua lei. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 8, 9 e 11, descobrimos que o sábado, bem no centro da lei de Deus, tem as características de identificação do selo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Pois em 6 dias o Senhor, Ele é nosso selador, Ele tem autoridade, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esse é o seu título, o Criador. E o que Ele criou, seu domínio, o mar e tudo o que nele há. Ele descansa no 7º dia. Assim o Senhor abençoa o sábado e o santifica. Vejamos. Aqui estão os elementos do selo autêntico encontrados no cerne da lei de Deus. Ao nome ou o originador do selo. Ele é o Senhor, teu Deus, marcado. Ao título do selador. Ele é o Criador. Outro ponto. É o seu território, os céus e a terra. Então, aqui no livro do Apocalipse, existem 2 adorações. Adoração ao Criador, adorando-o no sábado, entrando no descanso sabático, repousando de nossas obras, confiando nele, descansando em sua graça e no que nos fez. Isso nos dá a sensação de não sermos um grão de poeira cósmica, pois ele nos criou, nos fez, nos formou. Nós estamos firmes nele, somos filhos do Rei do Universo, o Criador. Descansamos em ter sido criados por Ele, descansamos em ter sido redimidos por Ele, descansamos na sua volta por nós. A verdadeira adoração é ao Criador, mas também à besta. A aceitação de um sábado falso, um substituto que entrou na igreja em tempo de compromisso, será um veículo de unidade nos últimos dias com uma união igreja-estado. A Bíblia diz, Apocalipse 7, 1 a 2, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos os servos de Deus em suas testas. Note que o selo está só na testa.
pois a testa representa a razão, a consciência, o discernimento e a liberdade de escolha. Deus jamais coage. O diabo te engana com a marca da besta na testa ou na mão, ou seja, ele te pressiona, ele pode te coagir. Mas Deus nunca pressiona para o selo de Deus. Então as pragas não caem sobre a terra, as 7 últimas pragas, até que a mensagem de Deus se espalhe, levando homens e mulheres de volta a Jesus, levando-os à autoridade da Escritura, levando-os a adorá-lo como Criador. Jesus respeita a nossa liberdade de escolha e nos convida a permitir que Ele molde nossa mente com as coisas da eternidade, para que não nos desviemos da âncora da nossa fé na própria palavra de Deus. A marca da besta é recebida na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão intelectualmente convencidas e, por meio da escolha de aceitar as mentiras de Satanás, ou são forçadas contra sua própria vontade a aceitar a marca da besta através de um boicote econômico, ou da ameaça de morte. A última e grande enganação de Satanás, impulsionada pelo espiritismo e por falsos milagres em tempos de crise internacional, abalará a lei de Deus, enfraquecendo a autoridade do Criador. O sábado foi um sinal dado na criação para toda a humanidade. Satanás odeia o Criador. Ele odeia o fato de que Jesus pode criar e ele não. E assim, ele atacou a Cristo. Ele atacou o Criador. Ele atacou a autoridade da criação. O grande conflito entre o bem e o mal testará a humanidade. E é sobre isso que falam as 3 mensagens cósmicas. Elas são mensagens de amor ao seu e ao meu coração, de um Deus que deseja você com Ele eternamente. Através da observância do sábado, concedemos a Deus sua posição como Criador. Nós aceitamos a nossa condição de criaturas e abrimos nossos corações para servi-lo como nosso Senhor. O sábado nos põe em especial adoração e lealdade ao Criador. É por isso que ele é singularizado como o mandamento-chave, o sinal ou selo da aliança que é eterna, a aliança perpétua. Deus deseja que todo o universo testemunhe em seu povo o grande triunfo da graça. A união igreja-estado acontecerá. Assim como nos tempos de Constantino e também nos dias sombrios da Idade Média, a Igreja, com seu imenso poder, imporá suas leis sobre toda a humanidade. Poderes estatais, governamentais e políticos, querendo evitar uma crise com este mundo em ruínas, pensando que se eles se unirem, haverá a bênção de Deus sobre este mundo, a bênção de Deus estará sobre o mundo. Satanás alimenta esse falso avivamento com milagres falsificados. Os doentes são milagrosamente curados. Agora, Deus vai operar milagres no tempo do fim. Não me entenda mal. Mas o diabo vai usar milagres falsos. Como você diferencia o falso do verdadeiro? Nos milagres verdadeiros, somos sempre levados à obediência. Em milagres falsos, homens e mulheres são levados à desobediência, inclusive a lei de Deus, o sábado, e as leis de saúde em cada nervo e tecido de seu corpo. Milagres genuínos nos levam à lealdade e obediência a Deus. Milagres falsos nos levam a ser ousados no sensacional, a nos deixar prender pelo miraculoso, em vez dos ensinamentos claros da viva palavra de Deus. Deus está procurando um grupo de pessoas que demonstrem o triunfo de sua maravilhosa graça. Nas horas mais sombrias da terra, a graça de Jesus brilhará por seu povo em meio à perseguição mais intensa. Assim como Jesus na cruz confiou no Pai em meio à escuridão, eles, pela fé em Jesus que reside em seus corações, pois sua fé em Cristo lhes infunde a fé do próprio Cristo em suas vidas. Pois o Espírito de Cristo os fortalece e capacita por viver neles. Apocalipse 14:12 diz deste grupo: aqui está a paciência dos santos. Onde estão eles?
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles são a escolta de honra de Deus. Eles representam a luz de Deus em meio à escuridão do mundo. São o povo escolhido por Deus. Há vários anos, em 1741, você se recorda da história de como foi escrita a obra O Messias de Handel. É possível que você já tenha, no Natal ou em qualquer outra época do ano, ouvido aquela fabulosa e magnífica interpretação orquestral com os coros e as orquestras entoando o Messias de Handel e o seu coração tenha se enchido de emoção com essa experiência. Mas talvez você não esteja ciente da história por trás da composição de O Messias de Handel. Na época em que Handel escreveu O Messias, ele estava bastante desanimado. Na verdade, ele se encontrava bastante deprimido. Ele estava falido ou quase falido. Ele tinha alguns dólares sobrando, mas muito, muito pouco. Os credores estavam indo atrás dele. Ele estava no limiar da falência. Sua saúde tinha realmente se deteriorado. Ele não teve muito sucesso com as últimas partituras que escreveu. Ele estava prestes a desistir. Mas como estava, ele começou a pensar em Jesus e leu o livro do Apocalipse. E ao ler o livro do Apocalipse, ele ficou impressionado com Apocalipse 11:15. Os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Na escuridão que virá no futuro, quando nos mantermos firmes na fé, no tempo dos maiores desafios, esta promessa inspirará nossos corações como inspirou o coração de Handel. Os reinos deste mundo são do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Handel continuou a ler e leu Apocalipse 19:6. Ouvi a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois nosso Senhor Deus onipotente reina. Lembra-se disso de O Messias de Handel. Aleluia! O Senhor nosso Deus onipotente reina. Quando o poder da besta impuser sua vontade sobre a humanidade, podemos ter a certeza de que estamos do lado vencedor, que o poder do Cristo vivo nos livrará e um dia ele reinará. Handel leu mais adiante: Jesus é Rei dos Reis. Jesus é Senhor dos Senhores. Ele então começou a escrever, e enquanto escrevia, era como se sua pena fosse divinamente guiada, e de fato era. Quando um de seus assistentes, um servo, entrou depois que Handel terminou o Messias, em um período muito curto de tempo, Handel estava com a cabeça nas mãos. Ele ergueu o olhar com lágrimas no rosto e disse: Eu realmente pensei ter visto o céu se abrir e o próprio rosto de Deus. Jesus vem, ele desce pelo tribunal do céu. Um dia, você e eu veremos o rosto de Deus. Mantenha-se firme, meu irmão. Mantenha-se firme, minha irmã. Talvez sua angústia seja agora, em casa ou com sua saúde. Talvez sua angústia seja financeira, mas você a está vivendo agora. Pode dizer: Pastor, não me fale do futuro, estou sobrecarregado. Um dia, Jesus virá. Olhe além do que é para o que será. Veja além do escuro a luz que surge em sua vida por Cristo agora. Apegue-se à promessa de que esta vida não é tudo o que existe. Jesus Cristo virá novamente. Ele vai fluir pelos corredores do tempo. Ele é a nossa bendita esperança. O Salvador não pode estar longe. Os sinais dos tempos todos indicam isso. Os sinais atuais revelam que estamos indo para uma crise, mas a mensagem dos 3 anjos fala a esta geração. Ela nos convida a nos preparar para a vinda de Cristo, a nos ajoelharmos, a buscar a Deus e a abrir nossos corações à sua graça e receber seu poder. Nos chama a fé em Jesus. Jesus se sente só sem a sua presença. O céu seria um lugar solitário para ele se você não estivesse lá. Existe um lugar no coração dele unicamente para você. Você diz: Mark, como? Como pode ser verdade que existe um lugar no coração de Jesus que é exclusivamente para mim? Você é mãe ou pai?
Você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos. Vamos supor, tragicamente, que você perdeu uma criança. O amor dos outros 2 compensa o que perdeu? Se tivesse 5 filhos e um morresse, o amor dos outros 4 compensaria a perda daquele? Aquele que morreu é especial. Aquele que morreu tem um lugar especial em seu coração que ninguém mais pode preencher. Mas quem foi que colocou no coração de um pai ou de uma mãe a capacidade de amar 2, 3, 5, 7 ou até 8 filhos? Quem fez isso foi Deus. E no coração de Deus há um coração de amor infinito. Há um oceano de amor no coração de Deus. E o Deus que colocou no coração de uma mãe a capacidade de amar 2, 3 ou mais, tem no seu coração a capacidade de amar infinitamente. E se não estiver lá, sentirá sua falta para sempre. Porque ele deu as 3 mensagens cósmicas. O motivo em Apocalipse foi que ele sabia que na última geração, você lá, em sua presciência e sabedoria, ele viu você. E ele está apelando para que você dê um passo à frente e o siga. Isso pode ser novo para você. Mas ele o convida hoje a se destacar da maioria e a segui-lo. Você é adventista e pode ter ouvido isso antes. Mas há uma decisão que Deus quer que você tome. Não é só material intelectual para a mente. É para o coração. É a mensagem de Cristo para mudar nossa vida. Existe algum ídolo querido em sua vida? Algum pecado ao qual você tem se apegado? Algum hábito que você não abandonou? O apelo de Deus é para que adoremos o nosso Criador e encontrar nele força para vencer. Oremos, Pai Celeste. Viemos a Ti agora, de origens e entendimentos diversos, mas, Senhor, aqui estamos. Viemos ao Criador pedindo que recrie o coração. Viemos a Ti, nosso Redentor, pedindo paz, graça e perdão. Viemos a Ti na esperança do Rei que vem, ansiando nos encontrar no ar e viver contigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus Cristo e o grande poder de Jesus Cristo e o glorioso amor de Jesus Cristo encham diariamente a sua vida até que Ele volte. Em nome de Jesus é a minha oração.